No outono de 1995, depois de me demitir da universidade, decidi me presentear com a realização de um sonho. Escolhi 7 das minhas alunas mais talentosas e dedicadas e as convidei para conversar sobre literatura em minha casa às quintas-feiras pela manhã. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós conversamos então sobre Lendo Lolita em Teherã, da Azar Nafis, que foi então a minha melhor leitura do primeiro semestre desse ano. Caso vocês ainda não tenham visto o vídeo de apanhados do primeiro semestre, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem. E hoje eu quero conversar com vocês sobre esse livro que para mim foi disparado o melhor do primeiro semestre. E gostaria de falar sobre a contextualização sobre esse livro. No final de 1979, foi proclamada a República Islâmica do Irã, onde uma nova constituição foi adotada, estabelecendo o governo teocrático sob a liderança dos ayatollahs. Nesse momento em específico, teve o Ayatollah Khomeini exercendo a liderança. A chegada do Ayatollah no poder representou as mudanças drásticas que estavam para acontecer no país. Mudanças essas que afetariam a vida de todos lá, incluindo uma pessoa, Azar Nafis, que, assim como muitas outras mulheres, teve sua vida e sua realidade mudada completamente. Então, essa breve contextualização para falar sobre esse livro. Esse livro, ele é como se fosse um tipo de relato feito por ela sobre todo esse período que aconteceu no Irã, né, dessa passagem por esse processo que foi então a Revolução Islâmica, né, como o Irã, ele deixou de ser uma monarquia para se tornar então a República Islâmica do Irã. E sobre como a chegada dos ayatollahs no poder fez com que houvessem mudanças drásticas nas vidas de todas as pessoas, tá? Não apenas das mulheres, mas todos tiverem suas vidas afetadas com esse processo, incluindo as universidades. A Zarna Fize era professora universitária de literatura, uma acadêmica extremamente ativa e que de repente viu tudo ao redor dela mudar, né? Ela viu a mudança em relação à sua sociedade, a mudança em relação a seus hábitos, a seus costumes acontecendo diante de seus olhos. E ela, através desse relato, mostra sobre como a literatura foi um refúgio para ela, não só para ela, mas para essas alunas dela também. O livro vai, então, nos contar sobre todo esse período envolvendo o processo da Revolução, desde o que aconteceu nas universidades e todo o processo de mudanças, e também sobre como, no meio de tudo isso, ela e essas outras mulheres, que eram suas alunas, encontraram conforto, alívio dentro da literatura. Tem uma passagem que eu quero ler para vocês aqui. Ui, calma, gente. Kindle agora ficou meio lento. Nesse momento, quando ela começa a dar essas aulas para esse grupo de alunas, é quando ela, já depois de muita coisa ter acontecido no aspecto acadêmico, desde a questão nacional que aconteceu, da questão da obrigatoriedade do uso do véu para todas as mulheres, né, que é o hijab, e até a questão do currículo, né? Então, diversas obras que faziam parte do currículo começaram a ser retiradas, né? Ela vai dizer sobre o processo de censura que começou e sobre como muitas dessas obras, que eram obras norte-americanas ou britânicas, essencialmente ocidentais, passaram a ser vistas pelo governo do Irã como coisas prejudiciais, como coisas vulgares, como coisas levianas, como coisas que influenciariam para o mal os jovens. E é interessante notar o quanto ela se mostra muito assustada com isso, sobre como ela se vê encurralada com essa situação, porque
ela fica sem entender, como assim, né? São obras de ficção, né? Eles estão com medo que obras de ficção possam influenciar os jovens. Mas não são apenas isso, né? Na visão deles, essas obras ocidentais, vulgares, não teriam nada a contribuir na vida dos jovens iranianos, dos jovens muçulmanos. Aqui eu quero ler para vocês esse trecho que ela fala sobre como eram essas reuniões que aconteciam às quintas-feiras na casa dela, com as alunas. Ela diz assim: para todas nós, aquela sala tornou-se um lugar de transgressão. Que mundo maravilhoso era aquele! Sentadas ao redor da grande mesa de centro repleta de flores, nós entrávamos e saíamos dos romances que líamos. Então, ela convida essas alunas que haviam fazido parte, né, de algumas classes que ela havia dado. Então, algumas tinham sido de fato alunas dela diretamente na universidade, outras só tinham pagado a cadeira ou visto uma aula ou outra. Mas ela percebeu nessas moças um interesse a mais, viu nelas um desejo de conhecer mais, de saber mais, de compreender que aquele momento de censura, de restrição que elas estavam vivendo no país, não as iria impedir de ver outras coisas. Então, ela vai narrar sobre quais são as obras que ela escolheu para esse curso privado, vamos dizer assim. E dentre essas obras está a Lolita, do Vladimir Nabokov. Obra essa que eu, pelo menos, ainda não li, por motivos de que eu, pelo menos, ainda não me sinto à vontade para ler a obra por conta do tema, né? Um tema muito pesado, um tema muito delicado, mas que apesar disso é uma obra muito importante dentro da literatura, né? Pelo que eu sei, as pessoas que leem essa obra sempre elogiam muito a escrita de Nabokov, né? Como a escrita de Nabokov é muito bela e como ele consegue manipular o leitor, né? Fazer com que o leitor fique do lado do Herbert. Para quem não sabe um pouco da história, eu sugiro que pesquise, que é bem pesado, mas é sobre como o autor consegue manipular seu leitor ou fazer seu leitor ficar do lado dele quando na realidade ele é o verdadeiro monstro da história. E aí ela vai narrando então sobre o cotidiano dessas aulas, sobre como ela e essas alunas passam a criar um vínculo, né, entre si, sobre como elas passam a se unir por conta dessas obras. Essas obras depois passam a ser apenas um pretexto para que elas pudessem se encontrar e dividir, compartilhar as situações, as experiências que cada uma estava vivendo ali. Né? Você vai ter uma aluna ali que a família é muito conservadora, então, inclusive, para poder ir para a aula, ela conta para o pai que ela está indo traduzir textos sagrados do Islã para o inglês, alguma coisa assim. Tem outra que vive uma situação muito difícil com o marido é muito abusivo, muito agressivo, só que ela tem uma filha e ela tem muito medo de que ao dar entrada no divórcio, por conta das leis do país, ela perca a guarda da filha, então ela se mantém nessa situação difícil. A gente tem também uma outra que já foi presa, né, durante o período da Revolução, ficou um tempo presa porque ela fez parte de uma milícia e tudo mais. Então, essas moças, elas têm suas vidas atravessadas por conta do que aconteceu no país, mas todas elas demonstraram afinco interesse pela literatura, viram naquilo uma forma de se enxergar, uma forma também de transgressão, né, com o contexto em que elas estavam vivendo naquele momento. Então, a Zarnafise vai narrar desde esses encontros que ela tinha com essas alunas, até mesmo o que elas discutiam, né, nessas aulas, e ela vai remontando também os eventos anteriores, como era antes, né, quando ela dava aula na universidade, como era antes da Revolução, como foi todo o processo durante a Revolução, até a chegada do Ayatollah ao poder, todas as mudanças que aconteceram no país, e como isso também afetou a vida dela, né? E como ela também se viu presa, né, num país. Uma coisa muito interessante que ela deixa muito bem claro no livro é o quanto ela tem amor pelo país, né, pelo Irã. Inclusive sobre a decisão difícil de deixar o país, né, em determinado momento, depois de muita situação difícil que o país passou, vão ser liberados vistos, né, para algumas pessoas. E aí, inclusive, uma das alunas dela vai dizer assim: a gente está pensando em ir para o Canadá, né, de a gente se mudar, tentar algo novo, uma vida nova, quem sabe, né?
e sobre como esse dilema afeta profundamente, né? Porque a Zarnafis era casada, tinha filhos e ela se via num dilema, né? Deixar o país, deixar os pais idosos e fazer com que os filhos não crescessem ali na terra natal, com a sua língua, com a sua cultura, começar tudo de novo em outro lugar, com uma outra cultura, com uma outra língua. Mas ela bota na balança que existe também muita coisa em jogo, né? Entre isso, a questão da liberdade individual, a questão do direito de ir e vir, né? Tudo isso é pesado muito na balança por ela e pelo esposo ao longo da obra. E no final eles acabam se mudando, tá? Em determinado ponto, depois de muitos anos eles conseguem os vistos e eles conseguem a liberação para poder viajarem. Mas é isso, gente. A obra é muito, muito interessante. Ela traz muita contextualização a respeito daquilo que aconteceu no Irã e faz com que a gente aprenda mais sobre o que aconteceu de fato, né? O que levou a essa revolução, que foi todo um contexto relacionado a um processo de ocidentalização forçada que estava acontecendo no país, além também de o fato de que a população estava insatisfeita com o governo do Shah, né, que era o monarca, o rei do Irã, e sobre como esse monarca deixou que a influência ocidental afetasse o país num ponto em que estava tendo muita desigualdade, estava afetando também a questão do clero, né, do grupo religioso islâmico do país, que via um processo de muita secularização acontecendo, então eles estavam descontentes por esse lado também, até que culminou nisso tudo. E é isso, gente, é uma leitura muito interessante e posso adiantar também que tem trechos assim que são um pouco fortes mesmo, pesados, porque a Zarnafise vai contar, por exemplo, sobre como durante o processo da Revolução aqueles que se viraram contra o governo foram vistos como rebeldes, aqueles que formaram milícia. Então essas pessoas depois vão ser presas, vão ser torturadas, inclusive vai ter transmissão na televisão, a foto dessas pessoas vai ser colocada em panfletos entregados na rua, assim, e como isso, inclusive, vai assombrá-la um pouco, né? Ver aqueles rostos em sofrimento, em dor, e jamais compreender perfeitamente o que levou aquelas pessoas a tudo isso. E é isso, gente. Foi uma leitura incrível. Fica aqui a recomendação, tá certo? Uma coisa interessante é o subtítulo da obra, que é Memórias de uma Resistência Literária, ou seja, fazendo justamente alusão a esse fator. E, pelo menos há alguns anos atrás, estava bem difícil de achar edições, mas recentemente foi reeditado e reimpresso aqui no Brasil. É da editora Record e tem a tradução do Fernando Esteves, tá certo? É isso, gente. Fica aqui a minha recomendação. Um beijo e até mais.